Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar hoje sobre a sociedade brasileira nos anos 40. Esse é o nosso tema de hoje. Então nós vamos falar aí da transição da época do Estado Novo do Vargas para a sociedade aí a partir do Dutra, né? A gente vai falar do pano de fundo aí dessa sociedade brasileira. Em primeiro lugar, pessoal, nós vamos falar sobre a população da época. O Brasil, pessoal, em 1930 tinha 37,6 milhões de habitantes. Em 1940 passou a ter 41 milhões de habitantes, né? Mais de 41 milhões de habitantes. Em 1950, só para constar, né? O Brasil chegaria a mais de 51 milhões de habitantes. Nesse meio, pessoal, nesse meio tempo, a migração teve lugar, né? Principalmente do Nordeste para o Sudeste do Brasil. A migração apresentou muitos problemas, né? Então, primeira coisa é o êxodo rural, né? Porque o Nordeste ele estava bastante empobrecido já. Isso vinha desde o século XIX, né? Pela questão aí da decadência da produção da cana. Então, essas populações elas vão começar a se transferir para o Sudeste. O problema é que as cidades não estavam preparadas para receber um grande contingente populacional. Isso nós temos aí a multiplicação dos cortiços e favelas. No caso de São Paulo, pessoal, como se dava? Do período de 1911 a 1920, nós temos aí a chegada de pouco mais de 33 mil nordestinos à cidade de São Paulo. Pessoal, entre 1930 e 39, nós temos aí a chegada de mais de 435 mil nordestinos à cidade. Então, um crescimento muito maior aí da migração. E como é que iam ser alocados esses trabalhadores no meio urbano? Coisa a questão dos salários baixos que eles iam receber. E por quê? Qualificação profissional, porque todos eles estavam acostumados com atividades do meio rural, agora eles estavam no meio urbano, né? Então faltava essa qualificação para receber salários maiores. Faltava mais, pessoal, provavelmente era a tradição sindical, porque quando os trabalhadores eram imigrantes, como italianos e espanhóis, lá pelas décadas iniciais do século XX, havia a tradição do anarquismo, por exemplo, né? Então havia reivindicações salariais, reivindicações aí por meio de greves. Esses trabalhadores que chegam do Nordeste, aí, principalmente nos anos 30 e 40, eles não têm essa tradição sindical. Vai acabar afetando na questão salarial também. Só isso vai explicar muito a popularidade do Getúlio Vargas aí ao longo dos anos do seu governo. Em primeiro lugar, porque vão haver os benefícios assegurados na legislação trabalhista na época. Vai dar uma leve melhoria para o padrão dos trabalhadores. Porém, é importante lembrar, pessoal, que o Vargas fez isso através de sindicatos atrelados ao Estado. Então, são sindicatos que vão atuar de forma diferente ao que existia anteriormente, porque eram sindicatos independentes. Aí a chegada do Vargas faz com que os sindicatos sejam atrelados ao Estado. Pessoal, aquela expressão pai dos pobres, né, que é a forma pela qual se chama o Vargas aí nessa época, porque ele vai realmente aí, com o seu governo causar uma melhoria aí leve no padrão de vida dessas pessoas que estavam chegando e que conseguiam empregos na época. Sofria aí nesse momento, pessoal, um fenômeno que vai ser chamado de interiorização das metrópoles. Por quê? Porque a ideia de interior começa a ficar mais presente nas grandes cidades, né? Então a questão do sertão vai aparecer muito também. Inclusive lá nos anos 50 depois, isso vai influenciar a escrita do Grande Sertão Veredas, né? A obra do Guimarães Rosa, naquele momento. Então era esse momento aí de presença do interior nas grandes cidades. Exemplo disso, pessoal, é o Luiz Gonzaga, né? Porque a partir aí, principalmente da segunda metade dos anos 40, vai começar a fazer sucesso. E aí nos anos 50 vai aparecer muitas vezes no rádio, né? Então ele é um exemplo aí deste movimento, né? Um artista aí que aparece no Recife vai ganhar projeção nacional. E a classe média, pessoal, como é que estava na época? Que também vai ser chamada de pequena burguesia urbana. Pessoal, a classe média nesse momento, ela tem aí a construção de novos bairros nos grandes centros urbanos, ou a questão aí da mudança para cidades que depois se tornariam também grandes, né, ou médias pelo menos, aí próximas aos centros urbanos. A classe média aí nesse momento, pessoal, que havia crescido aí nas décadas anteriores, ela vai começar a sentir uma competição aí pelos trabalhos mais qualificados, né, então por isso que muitas vezes ela vai fazer essa mudança, ou para novos bairros, ou para cidades próximas aí aos grandes centros. O que Vargas fez, pessoal, aí no fim dos anos 30, início dos anos 40, foi centralizar a vida nacional no Rio de Janeiro novamente, né? Por causa aí de toda a questão aí dele intervir nos estados. Então o Rio de Janeiro passa a ganhar proporção maior de novo. Só aí nós temos a imagem do aterro do Flamengo, né? Então essas fotografias sobre o Rio de Janeiro, elas vão se tornar muito populares na época, né? O Rio de Janeiro vai acabar se tornando aí o grande foco de atenção devido ao Vargas. Carnaval ganhou muita visibilidade aí na época do Vargas também, né? Então essa foto aí também mostra isso, né? A imagem do Teatro Municipal também nos anos 40,
mas a favela também estava presente, como nós podemos ver aí nessa outra foto. Apesar dessa centralidade no Rio de Janeiro, né, e apesar de todas as medidas que Vargas tomou aí para centralizar a burocracia estatal, é possível dizer que o coronelismo e o clientelismo acabaram? Não, não é possível, porque Vargas também utilizou a prática aí de colocar seus aliados em cargos importantes na política, né? Então, de certo modo, ele combateu o coronelismo daqueles que eram as elites regionais, mas ele mesmo acabou repetindo essa prática aí em âmbito mais centralizado. Ficariam as oligarquias rurais, né, pessoal, com todas essas mudanças, as cidades crescendo, o Rio de Janeiro sendo aí o centro da vida nacional, como é que essas oligarquias ficariam? Só encontrar expressão no Partido Social Democrático, que apesar de ser o partido aí principalmente de representação das burocracias estatais, vai ser também o partido que vai representar essas oligarquias rurais, né? Então elas não vão querer ficar de fora da política. No sentido mais da questão econômica, o café continuava tendo grande peso na nossa pauta de exportações e acabava dirigindo aí as atenções da vida econômica nacional. Isso revelava o grande peso ainda que as oligarquias rurais tinham no Brasil, né? Porque elas eram aquelas que faziam essa exportação de café acontecer. Então o Brasil aí vai entrar num grande debate sobre qual vai ser o seu rumo. Isso vai envolver a industrialização, né? Porque se ao mesmo tempo nós temos a dependência do café, cada vez mais vai ter um clamor aí entre os empresários, principalmente aí do meio urbano, a questão aí de o Brasil promover uma industrialização. A industrialização de base começou com Vargas, mas ela não avançava rapidamente. O ritmo lento da industrialização do Brasil, que não conseguia de fato se tornar uma indústria pesada efetiva, ela vai causar incômodos, né? Então grandes debates vão surgir na época. Vamos ter aí aqueles que vão defender a ideia de que o Brasil deveria realmente continuar sendo um país agrário exportador, porque assim ele exploraria as suas vantagens comparativas na questão de que o Brasil era mais bem servido aí no meio agrário, né? Então quem vai defender isso? O Eugênio Budan, né? Enquanto o Roberto Simonsen vai ser aquele que defenderá a industrialização do Brasil. Então esse vai ser um grande debate, haverão outros aí que vão falar sobre isso depois. Então por enquanto é isso aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Dutra, porque afinal de contas o PSD foi o partido que elegeu o Dutra, né? Então como é que seria o governo Dutra? Aí sim a gente vai ver na próxima aula. Então por enquanto é isso daqui. Obrigado.